Você já sentiu como se estivesse no meio de um silêncio que grita? Aquela sensação de que algo está para acontecer, mas você não sabe exatamente o que? Pois é, talvez esse seja o momento em que Deus está tentando falar com você. E acredite, Ele não está cochichando, Ele está implorando para que você pare tudo e ouça. Não é por acaso que você está aqui agora, lendo isso. Pode ser que ultimamente você esteja carregando dores que não confessa nem para a sua própria sombra. Ou talvez alguém próximo a você esteja escondendo lágrimas atrás de um sorriso ensaiado. Deus vê o que os olhos humanos não percebem. E hoje Ele quer trazer fé, esperança, cura e restauração para a sua vida e para a sua família. Isso não é discurso motivacional barato, é um chamado real para confiar no agir dele. O Espírito Santo já está movendo coisas no invisível, alinhando respostas, abrindo portas e preparando milagres. Mas para receber, você precisa estar pronto para obedecer. E obedecer significa abrir o coração, ouvir a voz de Deus e deixar que Ele conduza seus passos, mesmo quando a estrada parece escura. Talvez o que está para acontecer seja maior do que você imagina. Uma reconciliação que parecia impossível, a cura que os médicos disseram que não viria, ou a volta daquele filho que você já tinha perdido a esperança de ver em casa. Mas Deus não trabalha segundo o calendário humano. E hoje, Ele quer te lembrar que o tempo dele é perfeito. Por isso, separe este momento. Não adianta tentar prestar atenção com 1000 distrações na cabeça. Respire fundo, faça uma oração simples agora mesmo e diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Esse é o seu ato de fé para ativar o que Ele já está preparando. Agora, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam dessa mensagem hoje. Acredite, você pode ser o instrumento que Deus usará para tocar outra vida. E mais, escreva nos comentários amém, como um compromisso público de que você está aberto para ouvir a voz de Deus. Quem comenta com fé, declara no mundo espiritual que está pronto para o milagre. Às vezes, as batalhas mais difíceis não fazem barulho. Podem estar acontecendo dentro de um amigo, um cônjuge ou um familiar, sem que ninguém perceba. Você olha para aquela pessoa e vê um sorriso educado, mas não imagina o peso que ela carrega no coração. É como se ela tivesse se tornado especialista em esconder lágrimas atrás de uma piada ou de um "está tudo bem". E aqui está o ponto. Deus pode estar te chamando para ser instrumento de cura, de esperança e de restauração para essa vida. O sofrimento silencioso é traiçoeiro porque engana os olhos. Você pode até pensar que aquela pessoa está bem, afinal, continua cumprindo as tarefas, indo ao trabalho, cuidando da família. Mas no íntimo, ela se sente esgotada, sem forças, talvez até sem fé para orar. É nesse momento que a sua sensibilidade pode fazer toda a diferença. Uma pergunta simples, feita com amor, pode ser o início do milagre que Deus quer operar. Quantas vezes você já sentiu no coração o impulso de mandar uma mensagem para alguém, mas deixou para depois? Muitas vezes, esse toque é o Espírito Santo movendo você a agir. Um simples "estou orando por você" pode acender uma chama de esperança em quem já quase desistiu. Não subestime o poder de um gesto pequeno, pois Deus usa coisas simples para realizar grandes milagres. Quando um coração sofre em silêncio, a tendência é se afastar. Alguns se isolam da família, outros evitam amigos e até param de ir à igreja. É como se estivessem tentando proteger os outros do próprio sofrimento. Mas a palavra nos lembra que melhor é serem 2 do que 1. Ninguém foi criado para carregar peso sozinho. A confiança em Deus se fortalece quando caminhamos juntos, compartilhando fardos. Se você está lendo isso e já pensou em alguém que pode estar passando por isso, não ignore. Esse pensamento não veio à toa.
Talvez seja a sua missão hoje ser a voz que lembra essa pessoa de que ela ainda pode confiar em Deus. Uma ligação, um café, um abraço. Qualquer um desses gestos pode ser o começo da restauração. E se por acaso a pessoa que sofre for você, saiba que Deus já preparou pessoas para caminhar ao seu lado. Não é vergonha pedir ajuda, nem admitir que precisa de oração. Jesus nos ensinou que até Ele, no Getsêmani, buscou companhia e intercessão. Se o próprio Filho de Deus buscou apoio, por que nós insistimos em enfrentar tudo sozinhos? O silêncio do sofrimento pode ser quebrado quando alguém ousa atravessar a barreira da aparência e falar de coração para coração. Seja essa pessoa. Seja o canal para que a fé, a esperança e a cura de Deus alcancem alguém que já não acredita que milagres acontecem. Lembre-se, quando você leva amor, leva também o Espírito Santo junto, e onde ele está, há sempre possibilidade de restauração. Muita gente acha que ser sensível ao sofrimento alheio é um dom especial, reservado para poucos. Na verdade, é uma escolha diária. É sobre desacelerar, prestar atenção aos detalhes e perceber quando algo não está bem. O olhar mais distante, a fala mais curta, o sorriso menos espontâneo. Tudo isso pode ser um sinal. O Espírito Santo, quando deixamos, nos dá discernimento para perceber o que os olhos humanos não veem. Sensibilidade é quase como aprender uma nova língua, só que feita de gestos e silêncios. Você começa a entender que o tudo bem nem sempre significa que está tudo bem. É nessa hora que precisamos parar, ouvir e permitir que Deus nos use. Essa atitude pode ser a chave para que uma vida seja restaurada. É como diz o provérbio popular: quem ama, cuida. Muitas vezes, o chamado para agir vem de forma sutil. Uma lembrança inesperada de alguém, uma inquietação no coração, um versículo que parece ter endereço certo. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo cutucando você para se mover. A fé não é apenas esperar, mas também responder quando Deus nos chama para ser parte do milagre. Se queremos ser instrumentos de cura e esperança, precisamos aprender a não ignorar o peso emocional que paira sobre um ambiente. Você já entrou em um lugar e sentiu que o clima estava pesado, mesmo sem ninguém dizer nada? Esse é o momento de orar em silêncio, pedir direção a Deus e, se possível, oferecer uma palavra de conforto. Pequenas atitudes carregam um poder enorme quando feitas com amor. A sensibilidade também envolve coragem. Às vezes, você percebe que alguém está mal, mas tem medo de invadir o espaço. No entanto, quando a abordagem é feita com cuidado, pode ser libertadora. Uma simples frase como "senti no coração de perguntar se você precisa conversar" pode abrir uma porta para que a pessoa fale. E aí, quem sabe, a restauração comece. Não podemos esquecer que, para sermos atentos às dores alheias, precisamos cuidar do nosso próprio coração. A oração constante, a leitura da palavra e a confiança em Deus nos mantém espiritualmente afiados. É como manter uma lâmina bem afiada. Ela corta melhor e exige menos esforço. Quando o Espírito Santo guia, a sensibilidade deixa de ser peso e passa a ser um presente. Por fim, lembre-se, a sensibilidade é o primeiro passo para um milagre. Antes que haja cura, restauração ou reconciliação, alguém precisa perceber que existe uma ferida. E se Deus colocou você nesse papel, não hesite, seja a voz que chama, o ouvido que escuta e a mão que levanta. Muitas vezes, é isso que abre espaço para a ação sobrenatural dele. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo na força do braço? Faz planos, cria estratégias, conversa com um, conversa com outro e nada acontece. É frustrante, porque a gente esquece que milagres não são fruto de esforço humano, mas do agir de Deus. Zacarias 4:6 nos lembra: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa é a chave para a verdadeira restauração. Quando tentamos controlar tudo, acabamos nos desgastando. É como remar contra a maré com um barco furado.
A cada esforço entra mais água. O Espírito Santo, porém, age de forma suave e precisa, reorganizando situações que pareciam perdidas. Ele trabalha nos corações, muda intenções e abre caminhos que jamais seriam possíveis pela lógica humana. A cura que você espera, seja física, emocional ou espiritual, não virá por insistir em métodos humanos, mas por confiar. Fé e esperança não são conceitos bonitos para decorar a parede. São decisões diárias de entregar o controle. É dizer, Senhor, eu não sei como, mas confio que o Senhor sabe o que está fazendo. E quando essa entrega é verdadeira, o impossível começa a acontecer. Muitas famílias já viram reconciliação depois de anos sem diálogo, simplesmente porque alguém decidiu parar de insistir na própria razão e deixou o Espírito Santo conduzir. É impressionante ver como ele trabalha no invisível, suavizando palavras, inspirando gestos e curando feridas profundas. A restauração sempre começa no coração, antes de se manifestar no lado de fora. Tem gente que pensa, mas se eu não fizer nada, como as coisas vão mudar? A verdade é que quando Deus quer agir, Ele pode usar até o silêncio como ferramenta. Às vezes a sua parte é apenas orar e permanecer fiel. Isso não é passividade, é obediência. O Espírito Santo sabe o momento certo de virar a página e trazer o milagre. Entregar o controle não significa cruzar os braços e esperar de forma irresponsável. Significa estar sensível à direção de Deus e agir quando Ele mandar. Pode ser que Ele te peça para pedir perdão ou para simplesmente esperar mais um pouco. Pode ser que Ele mova pessoas que você nem imaginava, mas sempre será Ele, e não sua força, a fonte da restauração. Lembre-se, o mundo ensina que vencer é questão de força e estratégia. O reino de Deus nos mostra que vencer é questão de rendição. É na confiança em Deus e na ação do Espírito Santo que a cura, a restauração e o milagre se manifestam. Quando você para de tentar ser o herói da sua própria história, o verdadeiro autor entra em cena para escrever o final que você nunca conseguiria sozinho. As promessas de Deus não são palavras bonitas para nos confortar temporariamente. Elas são garantias firmadas pelo próprio Criador, e Ele não mente nem volta atrás. Quando Ele diz que trará cura, restauração e proteção, podemos descansar. É como ter um contrato assinado por aquele que sustenta o universo. A questão é, estamos dispostos a esperar o cumprimento sem perder a fé? Deus prometeu cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Há testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis, não porque seguiram uma receita mágica, mas porque confiaram no agir dele. O Espírito Santo opera de forma sobrenatural, mas também nos orienta a cuidar do nosso templo físico e emocional. Às vezes, o milagre vem junto com mudanças práticas que ele nos inspira a fazer. A restauração de famílias e relacionamentos é outra promessa que brilha nas Escrituras. Lares desfeitos, casamentos em crise, irmãos que não se falam há anos. Tudo pode ser transformado. Quando Deus age, a mágoa dá lugar ao perdão. A desconfiança se converte em confiança e a esperança renasce. É a manifestação pura do amor que vem do Pai. Ele também prometeu trazer de volta filhos afastados. Isso vale tanto para filhos biológicos quanto para aqueles espirituais que se distanciaram da fé. Você pode estar orando há anos por alguém que parece cada vez mais longe de Deus, mas lembre-se, a oração nunca é em vão. O Espírito Santo alcança lugares onde nossas palavras não chegam e toca corações que pareciam endurecidos. Além disso, Deus prometeu proteção contra injustiças e inveja. Vivemos num mundo onde é fácil ser alvo de palavras duras, críticas injustas e até armadilhas. Mas o Senhor é nosso escudo. Ele não apenas nos protege, mas também transforma situações adversas em oportunidades para que seu nome seja glorificado. O mal que era para nos derrubar, Ele usa para nos levantar.
Muitas vezes, o desafio não é acreditar que Deus pode, mas que Ele vai cumprir para nós. É fácil ter fé pelas promessas quando lemos a história de outra pessoa, mas mais difícil quando estamos no centro da tempestade. É aí que precisamos repetir para nós mesmos: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fé, esperança e confiança em Deus precisam caminhar juntas. As promessas de Deus são âncoras que nos mantêm firmes em meio às ondas. Quando lembramos delas, encontramos forças para continuar orando, crendo e agindo. E no tempo certo, veremos cada promessa se cumprir diante dos nossos olhos, não por acaso, mas porque o Senhor é fiel em tudo o que diz. Fé não é só acreditar, é agir como quem acredita. E obediência não é apenas seguir regras, é confiar que a direção de Deus é melhor que a nossa. Quando declaramos publicamente, eu confio no agir de Deus, ou eu creio no plano de Deus, não estamos repetindo frases bonitas, estamos nos posicionando espiritualmente. É como fincar uma bandeira no território e dizer: essa terra pertence ao Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos em que um simples ato de fé mudou a história de alguém. A mulher com fluxo de sangue apenas tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Pedro, ao obedecer e lançar as redes, viu uma pesca milagrosa. Esses gestos eram mais do que ações, eram demonstrações vivas de confiança em Deus. O Espírito Santo nos chama a viver esse tipo de fé. Orar e interceder por outros também é um ato poderoso de obediência. É fácil orar por nós mesmos, mas quando intercedemos por alguém, colocamos o amor em prática. Às vezes a sua oração pode ser a ponte entre o desespero e a esperança para alguém. E quando essa pessoa experimentar a cura ou a restauração, você saberá que participou do milagre. Compartilhar a mensagem de Deus é outro passo essencial. Não espere ser pregador famoso ou ter um microfone na mão. O testemunho da sua vida, a palavra de incentivo no momento certo, o versículo enviado por mensagem, tudo isso é evangelismo. Cada vez que você semeia a esperança no coração de alguém, o reino de Deus se expande. Mas atenção, fé e obediência andam de mãos dadas. Ter fé sem obedecer é como plantar uma semente e não regar. Obedecer sem fé é fazer por obrigação, sem expectativa. Quando unimos as duas coisas, abrimos espaço para que o Espírito Santo atue de forma plena. É nesse ambiente que os milagres florescem. Os atos de fé podem parecer pequenos para quem vê de fora, mas diante de Deus eles têm um peso eterno. Uma oração na madrugada, um gesto de perdão, um passo fora da zona de conforto. Tudo conta. O que parece insignificante aos nossos olhos pode ser exatamente o que libera a resposta que esperamos. Lembre-se, viver pela fé não significa viver sem ação, mas sim agir guiado por Deus. Quando você dá um passo de obediência, mesmo sem entender o porquê, está dizendo: eu confio mais na sua voz do que na minha lógica. E é nessa entrega que vemos o impossível se tornar realidade, porque onde há fé e obediência, a presença do Espírito Santo e manifestação de milagres. Momentos difíceis não são sinal de abandono de Deus, mas muitas vezes de que algo grande está prestes a acontecer. É como a escuridão mais densa antes do amanhecer. Ela só existe porque o sol está para nascer. Quando enfrentamos resistência, problemas inesperados ou atrasos, precisamos lembrar que o Espírito Santo está trabalhando, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Em tempos assim, manter a fé é um ato de coragem. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas o verdadeiro poder da confiança em Deus se revela no meio da tempestade. Dizer, eu creio no plano de Deus, quando as portas se fecham, é como plantar sementes no deserto. Pode não fazer sentido agora, mas no tempo certo, essas sementes brotarão. O encorajamento vem quando lembramos de promessas já cumpridas. Quantas vezes Deus já abriu um caminho impossível para você no passado?
Essas memórias não são apenas lembranças bonitas, são combustível para a fé. Assim como ele fez antes, ele fará de novo. E cada milagre é uma prova viva de que vale a pena esperar. Quando a vida aperta, a oração se torna nossa linha direta com o céu. Não subestime o poder de falar com Deus sobre tudo, até sobre os detalhes que parecem pequenos. Ele se importa. E mais, ele envia paz que excede o entendimento, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Essa paz é o primeiro sinal de que a restauração já começou. Também é importante se cercar de pessoas que compartilhem da mesma fé e esperança. Ter alguém que olhe nos seus olhos e diga, vai dar certo porque Deus está no controle, pode mudar completamente a forma como você enfrenta as batalhas. A família na fé é um presente de Deus para nos manter firmes. Não podemos esquecer que a resistência que sentimos pode ser a prova de que estamos no caminho certo. O inimigo não se incomoda com quem está parado, mas quando você se levanta em fé, quando ora, quando perdoa, quando confia em Deus, ele tenta desanimar você. Por isso, cada dificuldade pode ser vista como um sinal de que um mover de Deus está próximo. E se hoje tudo parece difícil demais, lembre-se, Deus não precisa de um cenário favorável para agir. Ele criou o universo a partir do nada. Então, o que para você é caos, para Ele é matéria-prima para um milagre. Continue crendo, continue orando, continue esperando, porque o encorajamento que vem de Deus é a força que mantém você de pé até a vitória chegar. Ser mensageiro de Deus não é apenas repetir versículos ou falar sobre fé, é viver de forma que a sua vida seja uma carta aberta do amor dele. O papel de quem carrega a mensagem é estar disponível para que o Espírito Santo use, seja num grande púlpito ou numa conversa simples no portão de casa. A cada gesto, a cada palavra, você pode plantar esperança e apontar o caminho da restauração. O mensageiro não escolhe o momento em que será usado. Às vezes, Deus coloca alguém no seu caminho de forma inesperada, no transporte público, na fila do mercado, ou até em uma mensagem de WhatsApp que você não planejava enviar. Quando estamos sensíveis à voz do Espírito, percebemos que nenhuma dessas situações é por acaso. Compartilhar esperança é mais do que transmitir informações, é transmitir vida. É olhar nos olhos de alguém e dizer, você ainda tem valor, ou Deus não desistiu de você. Essas palavras, quando carregadas de fé e confiança em Deus, têm o poder de mudar destinos. Não é sobre convencer com argumentos, mas sobre transmitir aquilo que já transborda dentro de você. Agir em obediência também faz parte desse papel. Pode ser que Deus peça algo que pareça pequeno, como dar um abraço, ou algo desafiador, como perdoar quem te feriu. Em ambos os casos, a sua resposta é o que permite que o milagre aconteça. Cada ato de fé é um canal para que a cura e a restauração fluam. O mensageiro também precisa viver o que prega. É incoerente falar sobre perdão e guardar mágoa, ou falar sobre confiança e viver ansioso. Não significa ser perfeito, mas buscar constantemente alinhar a vida com os princípios de Deus. Essa autenticidade é o que dá força à mensagem e credibilidade a quem a transmite. Outro aspecto essencial é a perseverança. Nem sempre você verá resultados imediatos após compartilhar a palavra ou orar por alguém. Mas o mensageiro não desanima. Ele sabe que a semente foi plantada e que o crescimento vem no tempo de Deus. A fé o mantém firme, mesmo quando o terreno parece árido. Por fim, ser mensageiro é entender que você é apenas o canal e não a fonte. O poder não vem de você, mas do Espírito Santo que age através de você. Quando essa consciência está clara, fica mais fácil servir sem vaidade e obedecer sem medo. E assim, a cada passo, você se torna parte do mover de Deus na vida de outras pessoas. Deus não age por acaso, nem trabalha com improvisos. Ele vê o que os olhos humanos não veem e conhece cada detalhe daquilo que você enfrenta.
Muitas vezes, a intervenção dele já está em andamento muito antes de você perceber. O que parece silêncio é, na verdade, preparação. Ele está alinhando pessoas, ajustando circunstâncias e preparando o cenário para o milagre acontecer. A intervenção divina não depende do tamanho do seu problema, mas da fidelidade de Deus. Seja uma doença grave, uma crise familiar ou um desafio financeiro, nada é grande demais para o Criador do universo. Quando ele decide agir, ninguém pode impedir. É por isso que podemos descansar mesmo no meio da tempestade, sabendo que o socorro vem dele. Muitas vezes, Deus trabalha no invisível. Você ora, não vê mudança, mas lá no fundo, algo já está sendo reorganizado. É como uma obra atrás de um tapume. Por fora, tudo parece igual, mas por dentro paredes estão sendo derrubadas, estruturas reforçadas e algo novo está tomando forma. É assim que o Espírito Santo prepara a restauração. O tempo certo de Deus não é o mesmo que o nosso. Queremos respostas imediatas, mas ele vê o quadro completo. Se a resposta demora, é porque ele está cuidando de detalhes que você nem imagina. Quando o milagre chega, não vem pela metade, vem completo, trazendo cura, reconciliação e paz. Confiar nessa intervenção é um ato de fé. É escolher acreditar que Deus está agindo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É declarar: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e descansar nessa certeza. Esse tipo de confiança abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe sem barreiras. Há momentos em que a intervenção divina acontece de forma tão inesperada que nos deixa sem palavras. A porta que parecia trancada se abre. A pessoa que parecia irredutível muda de atitude. A situação que parecia perdida se transforma. É nessas horas que percebemos: foi Deus, e somente Deus, quem fez. Por isso, não desanime. Se você entregou a causa nas mãos do Senhor, continue firme. Ele está vendo, Ele está ouvindo e Ele está agindo. No tempo certo, o que hoje parece impossível será testemunho vivo de que a intervenção divina é garantida para aqueles que confiam nele. Agora que você recebeu esta mensagem, a pergunta é: o que vai fazer com ela? Deus não fala apenas para encher o coração de emoção momentânea, Ele fala para transformar realidades. Será que você vai guardar essa palavra só para si? Ou vai colocá-la em prática, permitindo que a fé e a obediência guiem seus próximos passos? Olhe para a sua vida e pergunte: onde preciso confiar mais em Deus? Existe alguém próximo que precisa ouvir essa mesma mensagem? Há feridas que ainda precisam ser entregues ao Espírito Santo para cura e restauração? As respostas para essas perguntas podem ser o ponto de virada da sua história. Não subestime o poder de pequenos atos de fé. Uma oração, um telefonema, um pedido de perdão, um gesto de generosidade. Tudo isso pode ser o gatilho para que o milagre comece a se manifestar. Lembre-se, Deus trabalha através de pessoas dispostas, e você pode ser a resposta à oração de alguém. Então, que tal começar agora? Feche os olhos por um instante, fale com Deus sobre o que mais aperta seu coração e entregue a Ele todas as áreas da sua vida. Não espere sentir que está pronto. A fé começa justamente quando ainda não temos todas as respostas. Eu te desafio a não deixar essa palavra se perder. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam de encorajamento hoje. Se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe comigo nessa jornada de fé, esperança e milagres. E por último, escreva nos comentários: Deus, eu te amo. Não é só uma frase, é uma declaração pública de que você está pronto para viver tudo o que Ele preparou para você.